estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mesmo não merecemos, irmão, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que tem nos prometido. Ele é fiel, fiel, fiel na vida de cada um. Tu és fiel, Senhor. Pois Tu és fiel, Tu és
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Eu agradeço a oportunidade. Eu tive que enfrentar um urso e um leão. Por eles Deus me deu vitória em minhas mãos. Agora vejo um tal de Golias afrontando Deus. Avisa lá pro rei que quem com ele vai lutar sou eu. Avisa lá pro rei que quem com ele vai lutar sou eu. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Ei, Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei às aves dos céus, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. Na mão de Deus a pedra virou um canhão. Davi girou a funda e soltou a mão. Na testa acertou e o gigante então caiu. Avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu. Avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Eu, porém, vou contra ti, Golias, em nome do Senhor. Oportunidade em nome de Jesus. Tentando um hino novo, mas é difícil gravar a letra toda. Louvado seja Deus. Creio que Deus vai falar com alguém nessa madrugada. Uma tormenta em sua vida e tira a direção e causa dor. Te sentes perdido, sem esperança no teu caminho. Não estás sozinho, ao teu lado estou. Eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei os teus
difícil, são tantas lutas que acontecem a todos. Você vai vencer o forte vento ou a tormenta. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei os seus olhos, lutarei a sua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Meu Deus, não te deixarei cair. Eu acalmo o vento, a tormenta. Creia, sou no seu caminho. Eu estou contigo, luto por você. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei seus olhos, lutarei a sua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Meu Deus, você vai vencer. Você já venceu. Lá na cruz, você já venceu. Aleluia. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Já desperta. Filipenses capítulo 2, verso 13. Não é operar de cirurgia médica, operar de fazer. Todos encontraram, amém? Amém, igreja? Filipenses 2, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler juntos de novo? 1, 2, 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Por favor, abra também no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 3. 2 Samuel é só para quem crê. O pastor Lincoln tem razão. Deus fará maravilhas em nosso meio. Todos encontraram, amém? 2 Samuel, capítulo 7, verso 13. 2 Samuel, capítulo 7, verso 13. Diz assim, perdão. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração,
porque o Senhor é contigo. 2 Samuel 7,3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Por que eu devo fazer? Que hora que eu devo fazer a minha vontade? Eu devo fazer minha vontade quando Deus realmente é comigo. Porque se Ele for comigo, não será minha vontade, será dele em mim. É eu que encaixo na vontade dele. Mas tem pessoas às vezes que querem fazer essa vontade e esquecem a vontade de Deus. Mas se Ele for contigo, se Ele habita em você pela palavra, então Ele está em você. Então tudo que veio no seu coração veio dele. Aí você pode ter certeza. Faça tudo que vier no seu coração, porque Ele já está habitando, Ele já está no seu coração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, sei que está aqui, Senhor. Reconhecemos a Tua santa presença. Sê conosco, Senhor, para que tudo que estiver no nosso coração venha de Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, salva, liberta, cura, transforma, batiza no Espírito Santo, renova, tira as impurezas, faça a sua vontade em nosso meio, meu Senhor. Senhor, se fôssemos proferir palavras, nós não teríamos palavras para explicar a grandeza do Senhor em nossas vidas. É o Senhor que faz tudo e da sua forma e do seu jeito. Só nos dê discernimento, ó Pai, para entendermos os seus mistérios, Senhor, a sua verdade, Senhor. Muitas das vezes, ó Senhor, nós cometemos falhas sem até perceber. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é poderoso e perfeito em palavras e em obras. Não há como separar a palavra do Teu Espírito. Não há como deixar de reconhecer a supremacia do Teu Espírito e da Tua palavra. Mas o Senhor é poderoso para trocar coração de pedra por coração de carne, para endireitar o que está perdido, para dar visão ao que está cego. O Senhor é poderoso, ó Senhor, para nos alimentar enquanto nós não temos como ser alimentados. O Senhor é poderoso para tirar células cancerígenas e colocar células boas. O Senhor é poderoso para consertar ossos quebrados. O Senhor é poderoso para tirar o mais vil pecador do lamaçal e trazer para a luz. Assim, Senhor, nós te agradecemos, crendo que o Senhor completará a obra e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, olha bem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus resolve operar, resolve fazer. Como eu disse, não é operar de cirurgia, operar de atitude, de fazer. Quando Ele resolve operar, quando Ele resolve fazer, pode estar cheia a igreja de incrédulo. Ele faz, Ele é soberano. Claro que Ele faz muita coisa pela nossa fé. Mas tem vezes até que a pessoa não acredita, nem estava acreditando que ia acontecer, aconteceu, porque Deus Ele é soberano. A supremacia do Espírito e da palavra. É uma fusão do Espírito com a palavra. Quando o Espírito de Deus olha em você e vê uma palavra obedecida, vê uma palavra cumprida em você, Ele vai agir por essa palavra que está em você. Então você tem que viver essa palavra, falar essa palavra, pensar na palavra e agir por essa palavra para que o Espírito faça tornar real o que a palavra era somente verbal. Porque a palavra é simbólica aqui, em símbolo do português, do inglês, em várias línguas. É um símbolo que dá entendimento à vontade de Deus. Então a palavra é a expressão do pensamento de Deus. A palavra lida, a palavra falada, a palavra vivida é a expressão do pensamento de Deus. Deus pensou, aqui está a palavra. Olha bem, entenda isso, irmãos. Se é Ele quem opera tanto o querer o efetuar, então eu devo me adequar à vontade de Deus. Irmãos, quando Deus quer fazer, nada segura. A Bíblia diz, irmãos, que Deus quis libertar o povo do Egito. Agora eu pergunto, por que Ele quis libertar? Não libertou com 100 anos, 200 anos, 300 anos de escravidão, 400 anos de escravidão. Por que Deus não libertou em 50 anos, em 100, teve que esperar 400 anos? A Bíblia diz que Deus, pela sarça ardente, o anjo falou, eu desci, tenho visto atentamente o clamor do meu povo. Por causa de um clamor, Deus quis fazer. O clamor faz Deus fazer. Irmãos, se eu sei qual que é o caminho das pedras, ou seja, se eu sei o que Deus precisa para fazer algo na minha vida, por que eu não vou fazer? Se Ele falou assim, deixa o pecado, que eu faço, e por que eu não vou deixar o pecado? Se Ele falou assim, me reverencie,
me adore em espírito e verdade. Irmãos, tem 3 tipos de crentes que Deus trabalha. Deus trabalha no crente que não quer para poder salvá-lo. Deus trabalha no crente. Deus tem tipo de crente, irmãos, que Deus não faz nada por ele. Deus silencia. Quantas vezes, no momento da minha vida, que Deus silenciou por anos, não dando o que eu queria. Deus silencia, não ouve uma palha, só fica te observando. Tem momento que Deus quer fazer, quer atender o seu pedido, Ele quer atender o seu desejo. Mas tem hora que Ele vai atrás para te abençoar. Aí é diferente. Tem hora, Deus às vezes opera em crente que não faz nada. Deus opera em crente que deseja a vitória. Deus quer, você busca e Deus te dá, bateu, a porta se abriu, procurou, encontrou, pediu, dá-se-vos-á, lhe deu, você se esforçou. Mas tem vezes que Ele vai atrás de você. A Bíblia diz que Ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Eu não estou pedindo um sinal, só estou fazendo a obra aqui de evangelizar e o sinal vem atrás de mim. Os sinais seguirão. Ou seja, tem hora que Ele quer fazer só porque você está fazendo alguma coisa que agrada a Ele. E mesmo sem você pedir, Ele te dá. Olha bem, irmãos, isso é muito sério. Eu sei que tem teólogos que pregam o contrário disso, que ensinam o contrário disso. Eu estou falando que está na Bíblia aqui. Olha bem, tem hora Deus vai atrás de você para te abençoar. Por exemplo, a Bíblia diz assim, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e o Pai procura a tais que o adorem em espírito e verdade. Ou quem na terra me adora em espírito, esse aqui, ele está procurando, indo atrás. Tem hora, você pede, Deus não te dá, mas tem hora você nem pede, Ele te dá. Você está fazendo algo que agrada a Ele. Você está fazendo algo que vai com sinceridade. Você está fazendo na verdade. Você está fazendo em espírito, não na carne, em espírito. Os que adoram em espírito e verdade, o Pai procura esses tais que o adoram em espírito e verdade. Você começa a adorar, você nem pede nada. Você começa a adorar em espírito, ou seja, fora da carne, em verdade, em sinceridade, em transparência. Senhor, eu sou falho mesmo. Senhor, eu preciso mudar, sabe, em verdade. E aí o que Ele faz? Ele te procura. Ele vai atrás, Ele procura os verdadeiros adoradores. Então tem hora, irmão, você não faz nada, Deus te faz. Tem hora você busca, Ele te dá. Tem hora você nem busca aquelas listas de petições e Deus te faz para você. Eu tenho inúmeros testemunhos que não dá tempo para contar aqui, que eu não pedi para Deus, mas Ele deu. Por isso que eu não concordo muito quando fala assim, o que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Ele é soberano, Ele faz qualquer coisa, Ele faz quando você quer, quando você não quer, Ele faz. Eu teve vezes que o meu serviço assim, meu Senhor, eu estou atrasado. Senhor, eu esqueci de fazer aquilo. A minha chefe vai chamar minha atenção, o Coronel Zosman, vai chamar minha atenção, eu não fiz, eu fiquei preocupado. Está nas mãos do Senhor, estou aqui fazendo a obra do Senhor, na hora do almoço, é meu horário de almoço, estou fazendo a obra do Senhor no hospital. Quando eu cheguei lá, Deus tinha feito. Era uma coisa que eu era capaz de fazer. Então Deus não era para fazer por mim, já que eu sou capaz, mas Ele fez mesmo sem eu pedir. Ele fez sabendo que eu estava cuidando da obra dEle. Quando você está aqui buscando a Deus, Deus está lá nos seus familiares, em sonhos, Deus está lá tocando, Deus está lá fazendo a obra. Quando você está buscando a Deus, Deus cuida dos seus, Deus cuida das suas coisas, irmãos. Então olha só, quando é que Deus quer fazer? Irmãos, quando Deus quer envergonhar falsos profetas, Ele faz. O povo de Deus começou a adorar Deus Baal, um Deus da fertilidade que manda chuva, sabe? É o Deus da fertilidade que dá produção, que dá riquezas. E aí todo mundo queria adorar esse Deus. Então Deus resolve, levanta um profeta chamado Elias e fala que vai parar de chover, e depois fala que vai chover, e aconteceu mesmo. Quando é que Deus quis fazer? Para provar que os outros deuses eram falsos. Cadê o seu Deus que faz chover? Cadê o Etibal? Cadê o Deus Baal que faz chover? Não tem. Eu que faço chover. Toca no coração de Elias, Elias vai lá e fala pela boca do profeta Elias, não vai cair nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois Deus vem com a palavra pela Elias e chove. Quando é que Deus quer fazer? Quando Ele quer envergonhar os deuses falsos e mostrar a verdade para as pessoas. Irmãos, Deus quis curar a filha endemoniada de uma mulher cananeia. A mulher clamou a primeira vez, Deus não deu. Clamou a segunda vez, Deus não deu. E clamou a terceira, quarta, quinta vez, mas ela não desistiu. Ela persistiu e ficou indo atrás. E os discípulos mandam essa mulher embora, que vem gritando atrás de nós. Não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
abriram. Socorre-me, Senhor. Grande é a tua fé, mulher. Seja isso feito para contigo. Deus não quis antes. O Senhor Jesus Cristo não fez antes. No primeiro, no segundo, no terceiro clamor. Mas fez depois. A persistência, a ousadia daquela mulher fez Deus fazer o que eu e você temos que fazer para que Deus faça. No meu trabalho eu perguntava: o que eu tenho que fazer para que o professor queira dar aula de verdade? O que eu tenho que fazer para que o policial queira fazer? O que eu tenho que fazer para que um profissional queira fazer? Os maiores, as pessoas de mais sucesso no mundo são as pessoas que conquistaram que os seus parceiros, que os seus subordinados, que os seus funcionários, que a sua família fizesse o que deveria ser feito. Irmãos, Deus quis curar o criado de um centurião romano só porque ele creu em uma palavra. Só porque ele foi buscar uma palavra, Deus quis fazer através de Jesus Cristo. O que eu e você devemos fazer agora para que Deus queira operar em nossas vidas? Se eu falei para os irmãos que adorar em espírito e verdade faz Deus ir atrás. Se eu falei para os irmãos que ide por todo mundo, os sinais te seguirão. Por que nós não fazemos então? Eu pergunto, se eu perguntar assim, levanta a mão, quem está evangelizando todos os dias, falando de Jesus todos os dias? Vai ter uns gato pingado. Mas se eu sei que Deus vai operar se eu fizer isso, por que eu não faço? Se eu sei que Deus vai falar comigo se eu orar, por que eu não oro? Se eu vou conhecer mais esse Deus através da Bíblia Sagrada, por que eu não leio? Porque o inimigo está toda hora, irmão, impedindo a sua bênção. Ele vai fazer qualquer coisa ser mais importante do que as coisas de Deus. Se ontem era para você evangelizar, você foi para a casa de alguém. Se ontem era para você orar, você fez uma outra coisa. Quanto mais tempo você dedica ao Senhor, mais você tem dele. Natural. Se eu quero grandes coisas de Deus, eu tenho que fazer grandes coisas para Ele. Irmãos, o querer, o efetuar é de Deus. Mas você quer Ele, você efetua para Ele. Olha bem, porque se é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, então nós entendemos uma coisa: se você deixou realmente tudo, se você anda em espírito, então Ele está habitando dentro de você. Em todo o desejo do seu coração, foi Ele quem colocou. E se é Ele que colocou, Ele vai efetuar. Então, irmãos, a Bíblia diz que se Deus está comigo, o meu desejo no coração é dele. Olha bem, mas se Ele estiver comigo, eu e você temos convicção de que Ele está conosco, que Ele está comigo, eu tenho essa convicção. Se eu tiver essa convicção, então eu não vou fazer nenhuma outra obra, a não ser a obra dele. Eu falei para os irmãos outro dia aqui, se porventura o espírito de Shakespeare entrasse em você, você faria as obras de Shakespeare. Se o espírito de Picasso estivesse em você, você faria as obras de Picasso. Se um espírito de um mecânico estivesse em você, você consertaria carro. Como João Batista veio pelo espírito de Elias. Mas se é o Espírito Santo de Deus que está em você, então você vai fazer as obras de Deus. Entenda isso. Se você faz coisas más, um espírito mau está sobre você. Entenda isso. Às vezes nós temos muita dificuldade de entender o que é óbvio. Um mar na frente, atrás do exército de Faraó, de lado as montanhas, não tinha saída. Mais fácil era você orar para o mar abrir, do que enfrentar um exército que era certeza que você morreria. Um exército que estava totalmente armado, bem treinado, sanguinário, mas o povo queria clamando a Deus para poder conseguir enfrentar o exército. Não, tinha que clamar a Deus para abrir o mar. Às vezes o óbvio a gente deixa de lado. Eu estou doente, eu tenho que comprar um remédio. Alô, é da farmácia? Quanto que é esse remédio? R$200. Eu não tenho 200. Mãe, pai, alguém, irmão, me empresta aí que eu estou doente. Quero um remédio. Não era mais fácil eu ter orado? Não era mais fácil eu pelo menos tentar o óbvio para quem é crente? Custava tentar. Olha aqui, enfermidade. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Saia. Deus não fez? Então Deus quer usar o remédio. Aí você vai para o remédio. Mas nós não fazemos o óbvio. Nós que somos crentes. Aparece uma dívida. Eu vou ter que fazer empréstimo. Cadê o seu Deus? A mente do meu irmão está esquisita. Do meu irmão lá em casa está esquisita. Está falando coisa com coisa. Pega o telefone. Google. Onde que tem um psiquiatra? Deus não foi prioridade.
E tudo que é na frente de Deus, primeiramente que Deus é, chama-se idolatria. Se precisava tocar no mar para abrir, você tem que tocar em alguma coisa para abrir. Por que você não pode chegar onde as portas estão fechadas para você? Assim como Moisés tocou. Assim como Moisés tocou na água, Senhor, eu também toco aqui para que se abra. A Bíblia não é a mesma palavra. A Bíblia não é obsoleta, ela é absoluta. O mesmo Deus que operou no passado, opera hoje. Entenda isso. Irmão, se você não persistir e ficar pelo meio do caminho, você nunca alcançará aquilo que Deus prometeu para você. Como nosso povo não alcançou a terra prometida porque desistiu de obedecer a Deus no meio do caminho. Irmão, tem uma história verdadeira que John Piper conta a respeito de um guerreiro, grande guerreiro Maasai. Havia um guerreiro numa tribo de Amsterdã. Um dia, vou ler para vocês a historinha deles. Um dia, José andando numa dessas estradas quentes e sujas da África, encontrou alguém que se compartilhou o evangelho de Cristo com ele. Logo ele aceitou Jesus. E quando ele aceita Jesus, diz a história, que o poder do Espírito Santo começou a transformar a sua vida. E ele queria que essa alegria fosse levada ao conhecimento da sua tribo. Ele ficou tão feliz, tão cheio do Espírito Santo, e abandonou tudo que desagradava a Deus, que ele voltou para o seu vilarejo para evangelizar as pessoas, para que elas tivessem a mesma paz, a mesma alegria que ele tinha. Ele foi com muita felicidade, muita alegria, querendo levar esse amor para as pessoas. E quando ele chega lá com alegria, com empolgação, a primeira coisa que ele quis fazer foi retornar aos seus amigos, os mais próximos, para falar as boas novas. Joseph, que é o nome dele, começou a bater de porta em porta, contando a todos o que ele aprendeu sobre a cruz de Cristo, sobre o sofrimento de Jesus para salvar as pessoas. E nessa expectativa de ver a alegria no rosto das pessoas, mas para o seu espanto, os aldeões, moradores do vilarejo, não somente não importaram com ele, mas também como tornaram violentos e o espancaram. Os homens do vilarejo cercaram, prenderam ele, e as mulheres vinham com objetos e batiam nele. Ele foi arrastado, inconsciente, da vila, largado no mato, no meio do mato para morrer. Joseph de alguma forma conseguiu rastejar até uma poça d'água, depois de 2 dias, e ele, perdendo e restaurando a sua consciência, achou força para se levantar. E ele se perguntou por que daquela recepção tão violenta que recebeu das pessoas. Por que isso aconteceu na sua vida? Mas ele não desistiu. Ele concluiu que contou algo errado. Eu só posso ter contado alguma coisa errada. Só pode ter sido isso. Eu vou tentar de novo. E ele foi e começou a evangelizar e falou que Jesus salva, que Jesus é o Messias, que ele morreu por nós na cruz. Novamente, o pegaram. Seguraram ele. E as mulheres vinham e surrava e espancava. Ele ficou estirado no chão. Aquela recepção violenta, as mesmas pessoas. Mas aí ele andou com dificuldade, porque ele foi jogado no deserto. Ele andou com muita dificuldade até o centro das cabanas e começou a proclamar Jesus novamente. E falou: ele morreu por vocês, para que vocês possam encontrar perdão e conhecer o Deus vivo. O novo homem da vila, novamente os homens novamente seguraram ele e espancaram pela 3ª vez. Agora estava mais inconsciente. Sobreviver ao primeiro espancamento foi realmente notável. Viver ao segundo espancamento já foi um milagre. Viver ao 3º espancamento já foi um grande milagre. Ele viveu. Mas dessa vez ele acordou. Aí o que aconteceu? Ele acordou e foi até ele e falou assim: então eu vou morrer falando de Jesus. Eu vou dar minha vida, a minha vida, porque ele deu a dele por mim. Então eu agora vou dar a minha vida por ele. Agora eu sei que se eu for lá, eu vou acabar morrendo. Então que seja feita a vontade de Deus. E ele foi disposto já a morrer pela causa do evangelho. E aquelas mulheres, os homens segurando ele e as mulheres espancando ele, as mulheres começaram a chorar, que já era a 4ª vez que elas receberam a ordem para espancá-lo. E elas espancando e chorando, elas espancando e chorando, depois ele ficou inconsciente. E aí ele acorda numa cama,
aqueles homens e aquelas mulheres cuidando dele. Os que espancaram, disseram assim: ele deu a vida por essa causa. Ele morreu por essa causa. Vale a pena acreditar nele. Vale a pena dar crédito no que ele está falando. Ele deu a vida dele por isso. Vamos dar ouvido de verdade a ele. Jesus Cristo morreu por você. Dê ouvidos a ele. Acredita no que ele falou. Creia que ele somente é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Porque ele deu a vida por você. Tem algo mais precioso do que a vida? Por esse motivo que eu falo a supremacia e a fusão. A supremacia da palavra com o Espírito. Porque se ele encontra em mim palavra obedecida, vivida, o Espírito, quando eu lançar a palavra, vai acontecer. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, olha bem. Qual é a razão para a nossa reunião aqui hoje? Por que você vem aqui? Você vem aqui para quê? Para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para se entregar ao Senhor. Olha bem. Quem é Jesus? Jesus é manifestação do verbo de Deus. O verbo se fez carne. Deus falou: uma virgem conceberás, e concebeu. Então o verbo, a palavra verbalizada, se materializou, se fez carne. Olha bem. Qual a diferença, qual a real diferença entre a Bíblia e outros livros que existem? As Bíblias, os livros que existem, só contam uma história. A Bíblia, ela faz acontecer o que fala. Quando nós lemos a Bíblia, sem o Espírito Santo, nós lemos um livro comum que conta histórias. Mas quando nós lemos a Bíblia cheia do Espírito Santo, ela começa a nos ler por dentro. Não faça mais isso, filho. Eu não quero mais assim, filho. Filho, muda a sua atitude. Quando eu leio a Bíblia, é a boca de Deus aberta falando comigo. Quando eu leio a Bíblia, é o Espírito Santo tornando real aquilo que está simbologicamente em palavras aqui. O Espírito Santo de Deus, que começa a penetrar nas suas entranhas, no seu ser, e começa a te convencer que não compensa mais aquele comportamento, que não compensa mais aquele mau hábito, não compensa mais aquela atitude de falta de caráter. Olha bem, irmãos, quem é Jesus? Ele é a manifestação do verbo de Deus. E o que é o verbo? O verbo é a palavra em ação. É a palavra, é a manifestação dos pensamentos de Deus. O que é a Bíblia? É um conjunto de livros que registram a mensagem, a vontade de Deus, o plano salvífico para a sua vida. E por que eu iria para um outro caminho para resolver os meus problemas? Por quê? Por que eu iria? Entenda isso, irmãos. Porque a palavra de Deus, quando você está perdido, ela é a bússola para o seu caminho. Quando você está faminto, ele é o alimento para a sua alma. Quando você está triste, ele é a alegria para o seu espírito. Quando você está doente, ele é o remédio para te curar. Quando você está morto, sem vida no pecado, ela é o poder que liberta das correntes, das amarrações do pecado. Como que a Bíblia veio existir? Deus falou com os santos homens de Deus, e eles escreveram inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo. Se eles, os santos homens de Deus, escreveram a Bíblia inspirado, impulsionado pelo Espírito Santo, eu devo ler a Bíblia em espírito para ser impulsionado pelo Espírito Santo para fazer acontecer o que está ali. Vou repetir. Se os santos homens de Deus foram inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler em espírito para que eu seja impulsionado a fazer acontecer o que está naquele símbolo em português, naquelas letras que estão escritas ali. O que foi escrito se torna verbal pela minha boca e eu falo, e ali ele faz pelo Espírito Santo da palavra que está em mim faz acontecer. Então há uma fusão da palavra com o Espírito. Então se há uma fusão da palavra com o Espírito, que é a mesma coisa, quando eu leio a Bíblia, que é a palavra, já está em fusão com o Espírito que vem sobre mim para executar. Entenda isso. Assim também funciona a intercessão. Se você ler um livro chamado Oração Intercessória, de Dutch Schultz, você vai entender o que eu estou falando. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é nosso mediador. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede por você, que é o Espírito de Cristo. E onde que está Cristo hoje? Cristo está à destra de Deus Pai.
Cristo está à destra de Deus Pai. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, se você vai orar primeiro, você vai até Jesus. Mas Jesus não vai te ouvir se você não estiver de acordo com a palavra. Porque o pecado causa divisão entre nós e Deus. Mas se eu deixei o pecado, estou obedecendo a palavra, então eu tenho acesso a Jesus. É Jesus que vai mediar pelo seu Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Porque fala assim, o Pai vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu estou indo embora agora, mas alguém me representando estará aqui, ó, que vai falar tudo sobre mim, vai te mostrar tudo sobre mim, vai fazer você lembrar das palavras que eu disse. Então, Jesus está à destra de Deus Pai. E você está na terra, cheio do Espírito Santo, porque você está cheio da palavra. Porque você está cheio da palavra, você está cheio do Espírito. E Jesus está lá, à destra de Deus Pai. Deus Pai é assim a destra dele, que é a sua esquerda, mas é a destra de Deus Pai. Não é a sua destra, é a destra de Deus Pai. Então, Dutch Schultz, no livro Oração Intercessória, ele diz que quando você vai até Jesus para chegar até Deus Pai, porque Ele é o mediador, quando você dobra o sujeito, quando você ora a Deus com sinceridade, é como se Jesus passasse na frente, porque você não pode ir ao Pai sem passar por Ele. É como se Ele se levantasse do trono e viesse aqui na frente. Aí Ele vai falar assim, diga, meu filho, minha filha do Jardim Ubatã, Senhor, o Senhor disse que ninguém viria ao Pai senão por Ti, Senhor. Então, interceda por nós, Senhor. Porque tem pessoas que usam santos de barro para interceder, usam pedaço de madeira, pedaço de pau, pedaço de pedra, usam gesso, usam um monte de coisa para poder ser o seu mediador e intercessor. Nós não. Nós usamos apenas o Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, você vai em nome dEle. Você não está indo no nome de alguém da terra, você está indo no nome de Jesus. Porque não há nenhum nome sobre esse nome em toda, nem a terra, nem embaixo da terra, nem no céu, não existe um nome acima deste nome. Foi dado este nome para nós. Então, irmãos, Ele passa na frente. O que você deseja, meu filho? Diz meu filho, isso. Pai, o meu filho lá na terra, lá no Jardim Ubatã, está pedindo algo que eu falei que daria se pedisse meu nome. Tudo que pediu ao Pai em meu nome, eu farei. Eu ensinei isso para eles lá na terra. Eu falei isso para eles. Eu prometi para eles isso lá na terra e agora estão cumprindo. Aí o Pai Todo-Poderoso, está em seu nome, meu filho? Seja cumprido. Aí ele vem, seja cumprido, receba. Olha bem, irmãos. Você precisa entender que você não é qualquer pessoa. Você não está aqui por sorte do acaso. Você foi conduzido por Ele, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Foi o Pai que te trouxe. Para um encontro com Jesus e pelo Espírito Santo fazer a obra. Eu falei para os irmãos da outra vez aqui, na década de 1950, se eu não me engano, eles vendiam e compravam escravos como mercadoria. Como mercadoria. Infelizmente. Mas aí foi um capataz, foi um jagunço de um fazendeiro comprar escravos para ele. E foi numa grande fazenda que tinha muitos escravos trabalhando, foi para comprar um escravo. E aí o responsável, o gerente da fazenda, falou assim, não, escolhe um escravo para você e vem acertar comigo aqui, pode escolher. E ele foi, irmãos, no meio daquele monte de escravos. Ele viu um que era diferente. Esse ele não ficava assim, curvado. Ele ficava de peito estufado, com o olho olhando para cima. Era o único que não tinha ninguém ao lado com um chicote para surrar. Porque ele não precisava ser surrado para fazer. Não precisava apanhar para fazer. Ele fazia por vontade própria. E ele era diferente. Ele ficava na postura e na posição correta. Ele fazia tudo bem feito. Ele fazia diferente. E esse capataz, esse jagunço, ele viu a diferença daquele um. Ele era diferente. E ele falou assim para o outro, olha aqui, eu quero aquele que é diferente. Assim, você pode escolher qualquer escravo que você quiser aqui, mas esse você não pode. O patrão falou que esse ele não vende. Você não falou que eu podia escolher qualquer um, você podia escolher qualquer um dos outros, menos esse eu não vendo. Não, tudo bem, eu vou comprar outro escravo, não tem problema. Mas você poderia me informar por que o seu chefe não vende esse? Por que o dono da fazenda não vende esse? Esse é diferente. Lá de onde ele veio, da tribo que ele veio lá da África, ele é o filho do rei. E quando o pai dele morreu, ele ficou responsável.
Ele é o filho do rei. E o filho do rei é diferente. Ele não faz como todo mundo faz, ele faz melhor do que todo mundo. O filho do rei não faz de qualquer maneira, de forma superficial. Tudo que for fazer, ele aprofunda no que está fazendo. Ele é respeitado pelos outros. O comportamento, o testemunho dele é diferenciado. Ele se porta aqui como um rei porque ele é filho do rei. Irmãos, eu e você somos filhos do rei. Eu e você somos filhos do rei. Temos que representá-lo aqui na terra. Como esse escravo estava representando o pai dele na África, estava representando aqui no outro país, também nós somos embaixadores. Nós não estamos indo aqui em qualquer nome, estamos indo aqui no nome de Jesus, representando Jesus. Você é filho do rei, você não é qualquer pessoa, então suas atitudes têm que ser diferentes da maioria. Todo mundo aí está fazendo algo errado, você não pode fazer, porque você é filho do rei. Todo mundo está dando jeitinho para resolver as coisas, você não, você vai pelo caminho certo, porque você é filho do rei, você é diferente, é diferenciado. Entenda isso. Se nós somos filhos do rei, estamos cheios do Espírito Santo. E se estamos cheios do Espírito Santo, então nós somos impulsionados, impelidos pelo Espírito Santo. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é minha vida, é a vida que Cristo quer para mim. Somos diferentes. Atreva-se a ser diferente. Atreva-se a ser diferente, você não anda sozinho. Tem uma comitiva de anjos do seu lado, te acompanhando para te guardar, para te livrar, para te proteger. Sabe, irmãos, entenda isso. Você pode não ser especial para a vida de muitos que ficam ao seu lado, alguém que trabalha com você, você pode não ter valor para eles, mas para Deus você tem um riquíssimo valor. Você é especial para o Senhor, você não é qualquer pessoa, você é filho do rei. E quem é filho é herdeiro, e quem é herdeiro tem promessa, e quem tem promessa Deus cumpre. Então, irmãos, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só é guiado pelo Espírito Santo de Deus quem submete à vontade de Deus, da palavra do Senhor, para ser guiado por essa palavra. Porque a palavra é uma fusão da palavra com o Espírito. Então se eu leio a palavra, o Espírito vem. Como veio com Jesus. Jesus é a própria palavra manifesta, o verbo que se fez carne. Depois o Espírito desceu em forma de pomba, começou a fazer a obra. Ou seja, o Espírito veio sobre ele. Então você está cheio do Espírito porque aceitou Jesus. Mas ele vem sobre você com poder para executar as missões, as obras do Senhor, a obra missionária. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9. Paulo diz que quando nós lemos a Bíblia pelo Espírito Santo, temos conhecimento exato e perfeito. Em Mateus 10, 20 diz que pelo Espírito do Pai é quem falará em nós. Ou seja, não é o Espírito do Pai que falará em vós. Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai falará em vós. Então quando você está cheio do Espírito, é o Espírito que fala por você. Não é mais a sua boca. Não são mais os seus olhos, não são mais seus ouvidos, não são mais suas mãos. É o próprio Deus por você. Porque você deixou sua própria vontade para fazer a vontade dEle. Então Ele vai operar em você o querer efetuar dEle, porque você quis a vontade dEle. O dia que você não quiser mais a vontade dEle, não vai operar mais através de você. O conhecimento que está na palavra de Deus, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dá luz à palavra, não é mais só uma historinha, é poder de Deus. Paulo falou, eu não prego palavra de persuasão humana, de convencimento humano, eu prego palavra com demonstração de espírito e de poder. Não é uma palavra murcha, não é uma palavra sem graça, não é uma palavra de dizer, não, é uma palavra que aviva, porque tem vida na palavra. Jesus falou, as palavras que eu prego, as palavras são espírito e vida. A carne para nada serve, mas a palavra que eu vos disse são espírito e vida. Tem vida nas palavras. E se você tem a palavra de Deus em obediência, você tem vida, a vida de Deus nessas palavras. Porque Ele deu a vida dEle por isso aqui, e você também dá a sua vida por Ele. Então você tem a mesma mente, e o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, as mesmas palavras dEle. Vai ter também os mesmos poderes deles. Em João 6, 36, Ele trabalha pela sua palavra, pelo seu Espírito. A sua palavra fala acerca das suas promessas. E se as palavras falam acerca das promessas, então Ele vai executar aquilo que Ele falou, porque Ele promete, Ele cumpre. Não é igual político que promete e não cumpre. Ele promete, Ele cumpre. Então eu só preciso que Ele prometa. Se Ele cumpre tudo que Ele promete, então eu tenho que dar condições para que Ele prometa. Eu quero isso, mas isso aqui não é meu. Eu quero muito isso, então eu paro de olhar para isso e vou lá, Senhor,
Se o senhor quiser, se o senhor falar, a água parou, vai acontecer. Eu só preciso que o senhor me prometa aquilo para mim. Eu só preciso, porque se o senhor prometer, isso aqui vai ser meu. Se eu quero isso, não tenho dinheiro para comprar. Eu quero isso, mas não é meu. Eu quero isso, mas não me pertence. Nunca teria condições de ter. É impossível, só um milagre. Eu quero isso. Então eu deixo de olhar para isso. Eu olho para a palavra e vejo: o Senhor promete para mim, Senhor, porque eu sei que se o Senhor prometer, vai cumprir. Deus prometeu, já é meu. Aí é só questão de tempo. Ele prometeu, já é meu. Ele prometeu para Abraão: o filho já é meu. 5 anos, não deu? Glórias a Deus, o filho já é meu. 10 anos, não deu? Glórias a Deus, mas eu sei que ele é meu. Vai cumprir, mais cedo, mais. Se você tem convicção de que Deus cumpre o que promete, dê condições para ele prometer. Quando é que ele promete para você? Quando você lê a Bíblia. Quando ele promete para você, quando você vai para o joelho. Quando você ouve um hino, que tem a palavra de Deus no hino, ele fala com você, porque ele que ele falou, ele cumpre. Toma as palavras de Deus como promessa. Porque eu sempre falo isso: se Deus falar alguma coisa aqui, ou ele vai cumprir na hora, fazendo um milagre, ou vai virar promessa. Porque se ele falou, vai cumprir. A palavra não está completa sem o Espírito. O Espírito não está completo sem a palavra, tudo é a mesma coisa. Quando você fala a palavra sem o Espírito de Deus sobre a sua vida, nada acontece. Mas quando você fala a palavra pelo Espírito. Pelo Espírito, Jesus foi conduzido ao deserto. E pela palavra, ele falou: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Pelo Espírito, tudo é o Espírito que só faz onde é. Então deve haver uma harmonia entre a palavra e o Espírito. Então é mentira o que o povo diz por aí: esse é pregador da palavra, esse é da doutrina, esse é do Espírito. Está errado. Se ele é da palavra, ele é do Espírito. Se é da palavra, está cheio do Espírito. Se é do Espírito, é da palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Meu Deus, esse relógio está esquisito. Alguém tem algum testemunho para contar? Diga-me. Foi falado para ele que Deus estava abrindo uma porta mesmo. Ele falou que daria o testemunho quando concretizasse. Uma enfermidade muito feia, que mandaram uma foto para ele. Ainda faltava dinheiro, ainda R$300 para ajudar